Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar a respeito do seguinte, querido. Segundo flagelo, o fim da vida marinha. Vamos pensar sobre isso? Vem! E vamos junto, né, querido? Inscreva-se no canal, quero te acompanhar, quero que você me acompanhe também aí. Então clica aí no botão para se inscrever, bem rápido e fácil. Aproveita e clica no sininho. Não esqueça aí de marcar a opção todas, né? Nos ajude também curtindo, comentando e compartilhando, fazendo esse vídeo chegar a mais pessoas, ao número máximo de pessoas possíveis, por mim e por você, e que cada vez a gente consiga aumentar o nosso alcance e aumentar o número de pessoas aprendendo a respeito da palavra. Então a gente tem feito um esforço tremendo para deixar cada vídeo aqui no canal. Para cada vídeo são cerca de 1h30, 2 horas para produzir o vídeo. Então, desde o tempo que a gente abre, que a gente poderia estar fazendo outra coisa, para estar gravando, preparando ambiente, editando, estudando a respeito dos textos, né? Porque a gente faz um estudo prévio para poder estar aqui também falando. Então, desde isso tudo, querido, a gente tem feito esse esforço de uma maneira gratuita para deixar para você aí ser abençoado e conseguir compreender. Não são pregações. Se a gente fosse pregar a respeito disso, a gente poderia falar a respeito do que a gente tem falado, mas teria outra coisa, aplicações, ilustrações melhores aí e mais aprofundadas. Mas a gente vem tentando explicar aqui a base para você tentar entender, principalmente o contexto histórico, entender o texto. E aí sim, com essas informações que a gente tem passado no vídeo, você cria aí os teus estudos, teu TSD, tuas pregações, teus sermões, tuas palestras, sabe, preparando, ajudando você a complementar, um material complementar nas questões da tua escola bíblica, no seminário, enfim. Então é um material que tem abençoado muita gente. Então conto contigo para nos ajudar a continuar levando isso cada vez mais longe. Vamos lá, o texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 16, o versículo é o 3. Apocalipse 16, 3 diz assim: derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então o segundo aqui, obviamente, é o segundo anjo. Apocalipse 16, 1 vai falar dos 7 anjos. Em Apocalipse 15 vai dizer que os 4 seres viventes, né? Versículo 7, deu aos 7 anjos as 7 taças de ouro. Então aqui está falando dos anjos. Então o primeiro anjo, a primeira taça foi derramada, e a gente viu isso no vídeo passado, e aqui a gente vai falar a respeito da segunda taça e do segundo anjo. Então quando fala derramou o segundo anjo derramou então a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. O segundo flagelo e o terceiro flagelo, eles são aqui umas divisões, e a gente vai ver isso aqui da primeira praga do Egito, que está lá em Êxodo capítulo 7. Lá em Êxodo capítulo 7 atingiu todas as águas, e aqui a gente vê que o segundo flagelo atinge o mar, e o terceiro flagelo, que é o tema do próximo vídeo, vai atingir os rios e as fontes de água. Então, a primeira coisa que eu queria destacar aqui, bem rapidamente a respeito desse flagelo, é exatamente a diferença com Apocalipse 8, versículos 8 e 9. Então, se a gente for lá para Apocalipse 8, os versículos 8 e 9, eles vão dizer o seguinte: o que está falando lá em Apocalipse 8, 8 e 9? Está falando da segunda trombeta. Então, lá na segunda trombeta, que nós já falamos aqui que é a Igreja de Cristo, de acordo com o nosso entendimento, de uma maneira que a gente vem fazendo coerente ao que a gente já vem colocando desde o início, nós acreditamos aqui que a igreja não vai estar nesse ponto. E lá na segunda trombeta, o segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação, que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então qual é a diferença aqui? A diferença é que no capítulo 8, versículos 8 e 9, lá na trombeta, está falando da terça parte. Então essa segunda trombeta está destruindo a terça parte e não a totalidade. Então ali ainda sobra, ainda resta alguma coisa, dando aquele sinal indicativo de que ainda há uma possibilidade. Agora no capítulo 16, versículo 3, isso já é total. Qual a diferença aqui? O que está indicando? O que está indicando é que no capítulo 8, Deus ainda não está completando totalmente a sua obra e agindo da maneira
de forma que venha atender o clamor do povo de Deus, lá em Apocalipse 6, versículos 10 e 11, que a gente tem enfatizado aqui em vários vídeos nesses capítulos 15 e 16 aqui de Apocalipse. Então lá em Apocalipse 6, 10 e 11 há todo um clamor do povo e Deus vem atendendo. No capítulo 8, Deus dá apenas uma mostra. Então é uma amostra daquilo que Deus pode fazer, mas ainda resta vida, dando sinal. Se tem vida, tem esperança ainda. Então o povo da terra ainda continua, passa a ter uma continuidade, uma projeção, uma possibilidade de continuidade. O que a gente vai ver aqui no capítulo 16 é que essa projeção de continuidade ela está extinta, ela está acabando. Há muitos anos, que isso está na década de 70 ainda, que já foi identificado que não são as florestas, não são as grandes florestas que são o pulmão do mundo. O pulmão do mundo está nos mares, está nos oceanos. Se você quer preservar e conservar o oxigênio, o ar que a gente respira, é óbvio que as árvores elas têm influência em função da fotossíntese, mas o grande pulmão, o que abastece realmente o mundo de oxigênio, de gás carbônico e faz todo esse ciclo acontecer são os mares, são os oceanos. Então, o que a gente vem percebendo desde a década de 70 é que essa descoberta científica comprovada, isso aí tem comprovação, já não há mais dúvida no meio científico com relação a isso, porém, de uma maneira ideológica e política, há toda uma pressão para que os olhares se voltem para as florestas, para as grandes florestas, principalmente quando se fala de autonomia ou de liberdade de um país ou do outro, como de uma invasão e de uma quebra dessa autonomia, por exemplo, que vem acontecendo no Brasil com relação à Amazônia. Então, os olhares passam a ser voltados para as florestas, para as grandes florestas, e vai distanciando daquilo que é realmente mais importante. Então, quando Deus aqui, no seu flagelo, ele atinge o mar, ele está atingindo realmente o verdadeiro pulmão do mundo. E aí o mundo começa a ter os seus sentimentos, o mundo começa realmente a sofrer drástica e bruscamente esses flagelos. Então, no próximo flagelo que a gente vai falar da água potável, a gente vai falar das fontes das águas, a gente vai falar de uma outra questão e até entra a questão da justiça de Deus. Mas o que eu quero enfatizar aqui é exatamente essa questão. E os olhares humanos, o diabo tem conduzido o olhar humano para focalizar demais em termos de florestas, mas a própria ciência já comprovou que, olha, é preciso se preocupar com os mares, é preciso se preocupar com os oceanos. Então tem país aí destruindo os seus oceanos, destruindo os seus mares, mas querendo dar pitaco na conservação de floresta de outros países, quando eles mesmos já destruíram as suas florestas. Você pensa assim, mas onde está a tua floresta? Há alguns séculos atrás haviam umas florestas. O que aconteceu com essas florestas hoje? Então eles destruíram a floresta dele, mas politicamente ele está intervindo em outro país com relação às florestas, falando aquilo que na realidade diz respeito aos mares, aos oceanos. Então eles desrespeitam os oceanos e dão pitaco na floresta do outro. Mas Deus está falando aqui que, olha, ele vai atacar exatamente o mar, porque é ali que é a fonte de oxigênio, de sustentação. Então a primeira coisa que a gente precisa perceber é essa diferença com Apocalipse 8. Lá Apocalipse 8, versículos 8 e 9, ainda resta esperança. Aqui a esperança se esgotou. É por isso que a gente entende que esses flagelos são aqueles decretos finais, são os últimos atos ali da execução da cólera de Deus, que a gente já falou nos vídeos anteriores ali, que difere da cólera humana. E a segunda coisa que a gente precisa perceber, como a gente já falou no vídeo anterior, é a semelhança grande com relação às pragas no Egito. Então, esse flagelo, o segundo e o terceiro, eles são umas subdivisões da primeira praga do Egito, registrada lá em Êxodo, capítulo 7, a partir do versículo 14. Aquela segunda praga que foi imitada, né? Lembrando que até a terceira praga os magos do Egito conseguiram reproduzir as pragas que Deus estava fazendo, os magos do Egito também estavam conseguindo fazer, mas aquela praga do Egito, aquela primeira praga, ela foi desdobrada ali nos flagelos na primeira e na segunda. A diferença é que também na praga do Egito foi atingida as águas somente ali do Egito e não a totalidade
das águas no mundo todo. Mas o versículo 17 de Êxodo 7 vai falar que nisso saberás que eu sou o Senhor, com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Então os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, toma o teu bordão, estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios. Exatamente a divisão do segundo e terceiro flagelo lá de Apocalipse, capítulo 16. Para que se torne sangue, haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. Ou seja, toda a água recolhida para consumo seria então afetada. E novamente essa alusão à praga no Egito. Por que essa alusão à praga no Egito? Exatamente para que a gente tenha a compreensão de que aquelas pragas no Egito, elas antecederam uma libertação, elas antecederam o momento da execução, do sacrifício e da adoração a Deus, né? Elas antecederam a saída do povo daquela escravidão do pecado. Então o Egito traz esse símbolo do pecado e essa saída do Egito simboliza a libertação do pecado e tornar-se livre para adorar a Deus completamente. Então a completude da adoração a Deus dependia dessa libertação e dessa saída do Egito. Então esses flagelos eles acontecem somente ao Egito. Por quê? Para que o povo de Deus tenha liberdade plena. Então essa liberdade plena de adoração, aqueles que são seguidores de Deus, aqueles que são selados, aqueles que nesse momento aqui já estarão no céu, ela vai acontecer. A gente vai contemplar isso a partir ali do capítulo 19 de Apocalipse. A gente vai começar a ver essa completude e a plenitude da adoração e do povo de Deus chegando sobre a face da terra. Então esse segundo flagelo aponta lá para as pragas, então a gente precisa entender. Se você não leu ainda, leia o livro de Êxodo, do capítulo 7 até o 15, leia todo aquele contexto, tenta entender ali as pragas, marca, faz as suas anotações, faz as suas distinções e dá uma olhada, tanto nas trombetas quanto aqui nos flagelos de Apocalipse, que a gente vai ver muito paralelo disso daqui. Agora, o fato é que a catástrofe que vai acontecer com o mundo vai ser um sofrimento muito grande. Atingir o mar, vai atingir o pulmão do mundo, vai atingir a parte respiratória, vai atingir um monte de outras coisas, vai afetar as chuvas, vai afetar o clima, vai afetar um monte de coisas, tem um monte de consequências que vão se desdobrar em função desse ataque no mar. Mas no próximo vídeo, a gente vai ver com relação à justiça. Isso é muito triste acontecer, mas a gente lembra sempre que Deus foi dando sinais. A gente não pode esquecer disso. Não se esqueça, querido, que Deus vai dando sinais. Apocalipse 8, Deus já deu sinais sobre a terça parte. Lá nos selos, Deus também já deu sinais do que ia acontecer. Deus vem avisando, Deus vem deixando homens de Deus colocando e explanando a respeito das coisas que vão acontecer. Então nós precisamos crer que a palavra de Deus é fiel e que as coisas então elas vão acontecer. A gente não pode esquecer, eu não canso de repetir isso aqui em vários vídeos aqui sobre o Apocalipse, a gente tem falado isso. A gente não está falando de coisas possíveis e prováveis, a gente está falando de coisas que são certas e reais. Apenas a gente não sabe como e nem quando, mas uma coisa a gente tem certeza, vai se cumprir. E tudo que está predito por Deus vai se cumprir. A gente já tem visto aí sinais, Deus tem mostrado sinais. Para que os sinais? Exatamente para que a gente não perca de vista que Deus falou, que Deus já anunciou tudo aquilo que vem acontecendo. Se liga nos alertas de Deus, querido. Preste atenção no que Deus vem mostrando e arrependa-te, querido, enquanto ainda é tempo. Tá bom, gente boa? Que Deus continue a te abençoar rica e abundantemente.